Quer dizer então que você não sabia que casamento não é uma invenção humana, mas é algo criado por Deus? Esse aqui é o primeiro vídeo do básico do casamento que muitos não sabem. E hoje nós vamos falar sobre o casamento como uma instituição criada por Deus. Na história da Bíblia, quando a gente vai no livro de Gênesis, a gente vai ver que lá é onde conta a origem de todas as coisas. E olha que interessante, nos primeiros 2 capítulos, conta a história do primeiro casamento. Quando Deus ele criou o homem, ele viu que o homem estava só, e então do homem, da costela dele, ele cria a mulher. E a história é muito interessante porque fala que Deus não criou só a mulher e deixou ela lá no canto, não. Deus criou a mulher e levou ela até Adão. Deus abençoou o primeiro casamento. E essa é uma realidade que muitos de nós não sabemos. É algo tão básico, mas que muita gente não sabe. Muita gente acha que casamento é apenas um contrato que você faz entre duas partes em um cartório e tem algumas testemunhas. Mas veja bem como isso é profundo. Casamento é uma aliança e não um contrato. Um contrato é como em uma casa. Você tem um contrato com um banco, se essa casa você comprou e você está pagando por ela. Você tem um contrato com um dono, com um proprietário de uma casa que você aluga. E nesse contrato existem duas partes. E ambas as partes trabalham em um processo de troca. O dono da casa espera que você pague ele para que, em troca, ele permita que você more na casa que é dele e não sua. E você, como alguém que está pagando por esse aluguel, você espera que o dono entregue uma casa para você morar por determinado período de tempo. E se uma dessas partes quebra o contrato, você já não tem mais nenhuma responsabilidade um com o outro. E muita gente leva casamento dessa forma, acha que casamento é um contrato, aonde eu vou fazer você feliz se você me fizer feliz. Eu vou cozinhar para você se você pagar as minhas contas. Gente, não é assim. Um casamento é uma aliança que é feita entre duas pessoas e uma terceira, que é aquele que criou o casamento, o próprio Deus. Quando você vai casar com alguém, quando você escolhe, ou quando você que é casado, escolheu alguém para ser seu parceiro, a sua parceira, você estava fazendo ali uma aliança com Deus e com o seu parceiro, e não um mero contrato. Mesmo que tenha sido em um cartório, você tem ali testemunhas e você também tem a oportunidade de ter uma autoridade eclesiástica abençoando aquela união, aquele casamento. Você percebe a diferença? E há um grande problema quando nós não entendemos isso, que é o problema do pecado. O pecado ele vai dizer que você deve ser individualista, você deve pensar mais em você. Se você não está feliz, descarta, rompe, se separa. Existe também a desvalorização, quando as pessoas não valorizam o que é o casamento. Ah, para que casar? Fica solteiro mesmo. Não vai dar em nada. Muitas vezes essas pessoas falam essas coisas por causa da referência que elas têm. Não é uma referência positiva. E eu posso contar um pouco da minha história. Quando eu era jovem, eu fui muito ferido em relacionamentos. E o meu entendimento sobre casamento, ele estava corrompido. E antes de eu casar, eu pensei, será que eu vou conseguir ser fiel? Eu queria tanto casar, tanto construir uma família, mas tinha esses pensamentos. Será que eu vou conseguir ser fiel? Foi necessário que Deus trabalhasse em mim, me curasse dessas feridas e me desse novas referências de casamentos que eu pudesse olhar e me inspirar. E fidelidade é uma coisa tão séria que no livro de Malaquias vai contar uma história que Deus ele não aceitou a oferta do povo porque eles tinham sido infiéis no matrimônio. Você tem noção do que é isso? Está lá no livro de Malaquias. Vai contar essa história que Deus ele não recebeu, Deus ele não recebe ofertas quando nós estamos sendo infiéis no nosso matrimônio. Para você ver como que é importante um casamento, como que é importante ter uma união, entendendo que não é um contrato, é uma aliança de uma instituição que foi criada por Deus. Meu apelo aqui para você hoje, para você que é solteiro, que você entenda,
antes que você case, antes de você encontrar a pessoa que você vai casar, entenda que você está fazendo uma aliança e entrando num relacionamento, entrando num projeto que nasceu no coração de Deus. Você que já é casado, meu apelo para você é que você preserve, conserve a sua união, a sua aliança com santidade, sabe? Guardando, protegendo o seu casamento. E para você que talvez está ferido por conta de um casamento que te magoou, te feriu, entenda que Deus ele pode restaurar sim. Há poder em Deus para restaurar aquilo que foi Ele mesmo que criou. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série Básico do Casamento, que muitos não sabem, mas que a partir de agora você sabe. E eu espero te ver aqui no nosso próximo vídeo. Se você é novo no nosso canal, inscreva-se, clique no botãozinho de like, no joinha e ative as notificações para você ficar atento aos novos vídeos que a gente vai trazer aqui.